A paz do Senhor, estamos em mais um podcast. Seja muito bem-vindo você que está aqui conosco, nos acompanhando, falando de missões. Em breve vamos trazer notícia, vamos falar de esperança, evangelho e o mais importante, o que tem movido o nosso coração, o que nos envolve, o que nos move, a Igreja de Imperatriz Missões. Começa agora, podcast Campos Brancos, um novo conceito de comunicar. Um programa que irá informar sobre tudo o que acontece no campo missionário. Apresentação, Miriam Baldez. Missões está no coração de Deus, está no meu e no seu coração. Existe uma voz que clama ainda nesse mundo, uma voz e um povo que ainda não conhece o Jesus que eu e você conhecemos. E esse programa, ele tem o intuito de trazer para você um pouco do resultado do que nós, SEMAD, estamos realizando no Brasil e no mundo. Estamos aqui com a presença de 2 missionários que desenvolvem um trabalho na Bolívia, o missionário Helenildo e a missionária Suzy, a sua família, os seus 2 filhos, estão aqui conosco de férias e nós aproveitamos para trazê-los e conversar acerca desse importante trabalho que eles desenvolvem na Bolívia. Sejam muito bem-vindos, que Deus os abençoe. Também conosco no estúdio temos o Felipe Mota, que trabalha aqui na nossa base missionária na SEMAD. Felipe, seja muito bem-vindo. Amém, sempre um prazer. Estamos aqui mais uma vez para mais um belo diálogo. Amém. Então, Suzy e Helenildo. Suzan, né? Suzan. Gente, nós estávamos aqui falando como que o nome dela é pronunciado, né? Lá na Bolívia, e é muito interessante, depois ela conta. Mas, pessoal, me digam, como é que está o trabalho na Bolívia, o que vocês têm feito, realizado, como vocês se sentem lá, e esse tanto tempo que já vieram e agora retornaram, isso é sinal de que realmente esse é o chamado de vocês, né? Sim, o trabalho na Bolívia, ele nos cativa e sentimos que é o nosso tempo estar na Bolívia. Tivemos uma grande oportunidade de vir em Imperatriz, pastorear. Tivemos aqui muitos amigos na cidade. Agradecemos ao nosso pastor presidente, pastor Raul. E eu lembro quando eu cheguei na sala do pastor Raul e disse: pastor Raul, eu peço ao Senhor para retornar à Bolívia outra vez, porque meu tempo não terminou. E depois que retornamos à Bolívia, já tivemos a oportunidade de abrir mais 2 igrejas. Aleluia. Glória a Deus. E aí depois do retorno, né? Depois do retorno. Vieram, já tinham a igreja aberta. Isso. E aí depois que retornaram, abriram mais 2 igrejas. Isso, quando o pastor Raul nos pede a voltar à Imperatriz, né? Existe uma necessidade de um pastor em uma determinada obra na cidade. E viemos atendendo o chamado do nosso pastor presidente. E logo depois que havíamos vindo de Bolívia, havíamos deixado aí implantado, né, a obra em Nova Esperança. Inclusive eu tinha convidado o Felipe, né, que conhece a obra. É uma igreja que está já construída, está com casa pastoral. Existem pequenos detalhes, mas já tem uma casa pastoral. O lugar da igreja é 2.500 metros quadrados, ou seja, o terreno. A nossa igreja tem um bom tamanho em construção também. E deixamos aí nesta igreja um filho na fé chamado Juan Carlos Camargo Garcia. Ele veio aqui um tempo e fez o curso missionário, né? E hoje ele é pastor. Pastor, glória a Deus. Já tem um filho, né? Tem um filho. Já está tendo filhos lá na Bolívia. Bolívia. Um celeiro de alunos, né? Aqui para o curso de missões. Aqui para o curso de missões. Dessa vez nós não tivemos, né? Nessa última turma, devido ao momento que nós estávamos vivendo da pandemia. Mas eu acredito que na turma de janeiro a gente já vai ter a abertura para trazer outros, né, alunos, outros irmãos para treinar aqui no nosso curso, que é uma referência, né? E completando aí a questão do Juan Carlos, quando ele veio ele era solteiro, né? Ele casou e estamos aí conversando com o pastor Ramos, a possibilidade de que ele retorne agora para que a esposa possa fazer o curso missionário, porque ele é descendente dos Incas, fala Quechua, né? Ele é o chamado Cambas, que é a parte sul da Bolívia, casou com a moça, e se tudo sair bem, eles estarão de volta ao curso de missões em Imperatriz. Ah, muito bem. Você que acaba
de sintonizar conosco. Esse é o podcast Campos Brancos, que hoje recebe um casal de missionários que estão na Bolívia. Inclusive, participaram do segundo filme do Luaran. Eles tiveram uma participação importante, emocionante e, saibam, real. Confere um trecho do filme agora. Tudo bem? Vamos jantar? Vamos. Amor, eu olhei a despensa e esse é o nosso último alimento. Mas vamos confiar que Deus vai prover o seu milagre como sempre tem feito em todos esses anos que estamos aqui na Bolívia. Señora, Olá. buenos días. ¿Usted es la señora Susan? Sí, soy. Vengo a entregárselo sus alimentos. Alimento? Eu não he comprado nada. Quem te lo enviou? Como se passou isso? Fue un hombre a la tienda, hizo su compra y mi jefa pidió que venga a se lo entregar. Quem é este homem? Isto é um engano. No sé, yo no lo conozco, Isto é señora. uma equivocação. Pero aquí dice la señora Susan y... Sim. Sí, aquí está, mire, vea. Esse papel. Ah, esse meu nome. Senhor. Mas meu Pai. Mas meu Senhor. Oh, Senhor, obrigado, Pai, por tua misericórdia, Jesus. Pai, eu não mereço, Jesus, tu és fiel conosco aqui nessa terra, Pai. Eu te louvo, Senhor, eu te louvo, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Foi um choro real, porque envolveu todos, né? Desde o câmera, todos que estavam atrás da câmera. Todo mundo chorou. Todo mundo chorou. Todo mundo chorou. Eu queria que Nós sentimos, naquele momento nós sentimos a presença do Espírito Santo. Então não teve como não chorar. Ele estava ali no nosso meio. E Não foi era para apenas glória. encenação, né? Não foi encenação. Não foi teve real. ensaio. Não teve ensaio, velho. Não teve ensaio, foi ali na hora. Nem pimentinha no olho, Eu nada, assisti né? esse filme na estreia e essa parte, inclusive, me emocionei bastante. Né? E Ver ali, porque quem assiste, no meu caso, eu sabia que estava sendo retratado uma realidade do missionário. Não é apenas, vamos fazer de conta uma cena assim. Não, era uma realidade que acontece. Que acontece. Deus me chamou com 12 anos de idade. Eu era criança, lá no Sítio Novo do Maranhão. E Deus me falou que me levaria às nações. E eu nunca imaginei que seria assim, né? Nós não sabemos os caminhos de Deus. E quando eu terminei a enfermagem aqui na UFMA, conheci meu esposo, que também é promessa de Deus. Deus me prometeu que meu esposo estava chegando de outro país e um ano depois eu conheci. Chegando da Bolívia, tinha 15 dias que tinha chegado. Então, me formei, me casei e fui passar a lua de mel na Bolívia. Lá foi tudo, né? Foi uma marca muito grande, porque eu deixei tudo, família, profissão, carreira, mas é muito gratificante. Né? Isso Porque é- Deus ele nos guiou e cuidou em todos os detalhes. E Então, hoje é só assim, os desafios eles permanecem. Nós sabemos que a obra missionária ela é uma obra constante, né, de desafios. Todo pastoreio, na verdade, ele é uma obra, ele é uma atividade muito desafiante. Mas quando a gente sai do seu país e vai para outro país e construir uma outra história, o desafio se torna ainda maior. Sim, existe um grande desafio. Quando iniciamos a primeira obra em Nova Esperança, eu lembro como se fosse, hoje eu estou conversando aqui com vocês, né, nessa conversa livre, e às vezes eu me emociono, vocês me perdoem se em algum momento eu chorar, porque é natural você lembrar de tudo que um passa, a promessa, e você vê acontecendo. Eu lembro que quando eu cheguei na Bolívia eu não falava espanhol, as pessoas até sorriem porque eu brinco, eu digo, eu cheguei na Bolívia eu só falava hasta la vista, baby, né? E aí as pessoas sorriem porque eu digo que eu só falava isso, realmente, né? E daí
quando eu chego na Bolívia, sem falar, Deus tinha me dado o nome do lugar. Eu digo isso para todos, né? Deus usa de maneira distinta cada pessoa. Ele literalmente me revelou o nome do lugar. Eu peguei os livros do Brasil, os livros de geografia, né? Na época aí eu procurei e todas as cidades brasileiras. Eu achei muita cidade de Santa Cruz, mas não havia nenhuma Santa Cruz de la Sierra. Como eu não tinha computador, eu peguei o nome, escrevi em português, mesmo o Google faz a correção, né? Escrevi o nome Santa Cruz de la Sierra, dei a um amigo que tinha um computador, ele digitou, e na época era disquete ainda. E aí ele disse para mim assim, olha, a cidade existe. Na internet diz que o lugar é na Bolívia. Aí ele salvou algumas informações do lugar. Na época Santa Cruz, né, ainda ia chegar aos 2 milhões de habitantes. Bolívia ainda não tinha 10 milhões de habitantes em todo o país. Então Deus me deu a garantia de que Ele me levaria a outro país, porque Ele me deu o nome. E para completar isso, Deus fala comigo, usando um irmão que congregava na igreja de Pastor Gilmar Santos, em Goiânia. E Deus usa ele em profecias, me falando 5 profecias. Entre as 5 profecias, uma dizia que Deus me levaria para outro país. Então eu pego o meu sonho do lugar Santa Cruz de la Sierra, com um profeta que não me conhecia, me dizer que eu ia para um outro país. Com essas 2 bases, eu vou para o culto numa igrejinha muito pequena em Goiânia, 2 portãozinhos, bem pequena a igreja. E eu olhando para o pregador naquela noite, cheguei tarde por causa do meu trabalho, olhando nos olhos do pregador, eu não abri minha boca, eu só disse, Deus, se a visão é do Senhor, se o profeta é do Senhor, fala comigo, que amanhã eu peço conta no meu trabalho e eu vou. E Deus usa o pregador e ele me diz, arrume suas malas, Deus, que você vá, porque Ele vai cuidar de você, não tive dúvida, por favor, Lúcia. Glória a Deus. Amor à primeira vista. A gente sabe que isso é uma responsabilidade muito grande, mas é também um ato de coragem e de amor. Né? Porque sem coragem, sem amor, é impossível você deixar o seu conforto e a sua família, porque a nossa cultura ela é família, e ir para outro país onde você não fala a língua, onde você só tem uma promessa. Uma promessa. Agora eu quero deixar claro para quem possa nos estar assistindo, de que não é o fato de você ter uma promessa de Deus que você não vai ter desafios, você vai ter desafios. Sim. Às vezes a gente pensa, Deus me fez a promessa, agora tudo vai cair de paraquedas. Não, você vai ter desafios. Eu encontrei o lugar que Deus havia falado, em Santa Cruz, mas quando eu vi o desafio, eu quis me entristecer, porque eu disse, Deus, eu não vou conseguir comprar um terreno aqui. Como é que eu vou construir uma igreja? Não tenho condições de construir igreja. Para trazer tijolo é 65 quilômetros. Algumas coisas vêm de Santa Cruz, então não tenho condições de construir. Eu confesso que eu cheguei a pensar em desistir, porque eu achei que o desafio era muito grande. Mas Deus fez. Mas Deus faz. Eu sempre digo que quando a gente pega junto, quando a gente faz, Deus pega junto. Deus pega junto, né? E essa tua fala, Helenilda, ela é muito importante, porque as pessoas acham que porque a gente tem uma promessa e porque tem um chamado, vai ser as 1000 maravilhas. Não vai ter desafio, não vai ter dias desanimados, não vai ter dia triste, vai ser sempre uma festa. Mas a gente não pode esquecer que a gente é humano. Verdade. E como humano, a gente acredita. Mas tem aqueles dias que tem uma outra voz falando para nós que a gente não vai dar conta. Mas se a gente permanecer ouvindo a voz de Deus, que foi quem mandou, quem enviou, a gente consegue seguir adiante. Verdade. Felipe, como tu vê esse desafio que Helenildo está nos relatando, e como você se vê enquanto um jovem missionário vivendo esse desafio? É um desafio que eu tenho muita vontade de experimentar. Eu tenho o prazer de conhecer o pastor Helenildo, já conheço um pouco da história dele. O pastor Helenildo foi um dos meus professores no seminário, né, deu a matéria de língua espanhola. E aí eu criei criei admiração, criei carinho pelo pastor Helenildo, pela família, pela história e o testemunho, né? Então, inclusive, eu tenho muita vontade de visitar ele lá na Bolívia, já. É o seguinte, eu não estava nem pensando
em ir conhecer a Bolívia primeiro. Mas conhecendo a história de vocês, que eu pesquisei um pouco, né, sobre vocês, eu já vim acompanhando no Facebook a história de vocês, eu sempre tenho perguntado sobre vocês para quem os conhece. Meu pai conhece vocês, meu pai é pastor jubilado, e eu perguntei para ele, papai, o missionário Helenildo e a missionária Susan, que estão na Bolívia, papai, minha filha é um homem de Deus. E aí a gente conversando sobre o trabalho de vocês, fica feliz. Eu tinha vontade de ir. Eu confesso que não seria um lugar que eu pensei em ir primeiro. Mas essa história que você está compartilhando conosco, ela é muito convidativa. Porque é muito bom a gente perceber, Felipe, que o que a gente faz aqui, logo aqui na sala ao lado, tem uma repercussão tão importante. Aqui no mundo material, e eu sei que maior ela é no mundo espiritual. Porque quantas vidas, Helenildo, hoje tu consegues dimensionar para nós quantas vidas foram alcançadas através do teu trabalho? Eu não conseguiria dar números, né? Eu não conseguiria entregar números nisso, porque foram muitas pessoas que receberam Jesus de Nova Esperança. A Nova Esperança é uma igreja, que eu digo, é uma igreja onde as pessoas recebem Jesus e terminam saindo para estudar ou para casar, porque é um lugar povoado pequeno, né? É a média de família na comunidade. Então é um lugar de transição, mas passaram muitas vidas por lá, né? E Okinawa está a 15 quilômetros, hoje é uma igreja que já é capaz de se manter um pouco melhor do que Nova Esperança, porque já é uma pequena cidade, né? E muitas pessoas, como o Juan Carlos, né, que é filho daí, da gente iniciou essa obra, na época ainda solteiro, antes de conhecer a Susan, e saber que esse jovem, filho dessa comunidade, hoje é um pastor, está trabalhando em outro estado, para a gente é uma grande alegria. É verdade. E você que acabou de sintonizar, fica aqui com a gente, que a gente ainda tem mais histórias para compartilhar com você. Eu citei Jesus com 12 anos, eu nunca tive tanta experiência com Deus como eu tive na missão, dentro do campo missionário. Eu tenho um desejo, uma semente, até ela já me cobrou, eu já compartilhei com ela um desejo. Desejo escrever um livro um dia com um tema mais ou menos como o meu diário missionário. Então quero relatar desde que eu cheguei na Bolívia e como Deus me chamou ao campo, contar as histórias de experiência, as experiências como a que eu passei viajando 8 horas dentro do bagageiro de um ônibus, de um estado para o outro, por fazer a obra de Deus. Aí eu digo que viajei 8 horas, as pessoas demoram a entender como é isso, viajar 8 horas no bagageiro de um ônibus, porque não tinha lugar em cima e a passagem era o mesmo preço. Quem estava sentado lá e sentado dentro do bagageiro. Então eu viajei a noite toda, deitado em papelão, junto com as malas de viagem, para cumprir o chamado. E como é que respira lá, missionário? O motorista, ele dobra um papelão e ele faz umas 2 voltas, 3 voltas, coloca e baixa a tampa do maleteiro, do bagageiro do ônibus, para entrar um pouco de ar. Mas a parte de entrar, não entra só ar, entra poeira. Entra o desconforto deve ser muito grande. Desconforto. Muito desconforto. E você ouvindo toda a noite aquele barulho do motor. Imagina. É tão bom os testemunhos que fortalecem a gente. Quando eu era novo convertido, eu escutei na igreja, Felipe, do meu professor dominical, de um jovem que ele estava viajando e a mãe pegou uma Bíblia e colocou dentro da mochila dele. O jovem estava desviado, mas a mãe sempre tratava de colocar uma Bíblia dentro da bagagem do filho. E dizem que houve um assalto nesse testemunho, e a polícia, revistando quem havia feito o assalto, levaram o rapaz como suspeito, mas quando abriram a bolsa, tinha uma Bíblia que nem o rapaz sabia, e a polícia disse, é impossível que esse seja o ladrão. Então, eu guardei esse testemunho, e aconteceu algo muito parecido comigo. Eu vi isso, eu deveria ter uns 15 a 16 anos de idade. E aconteceu algo parecido. E eu vinha de Okinawa a Nova Esperança, 15 quilômetros, e nesse percurso costumavam roubar motos. E eu já tinha andado 10 quilômetros, passa por mim uma caminhonete. E essa caminhonete, de maneira bruta, violenta, me fecha. Sou obrigado a parar a moto, descem 3 homens da caminhonete. O que estava dirigindo abriu a porta, ficou em pé. E os que estavam nos bancos de trás da caminhonete desceram, vieram onde eu estava. Um com uma pistola na mão e o outro dizendo, pega a moto dele e coloca atrás, vamos levar. Era uma doação que eu tinha dessa moto. Vamos levar a moto. E aí, o outro que estava com a pistola pediu minha mochila. E ele disse, quem é você? O que você faz? Aí eu disse, eu sou missionário da Assembleia de Deus, estamos aqui em uma comunidade mais na frente.
E ele olha para mim e diz: o que você tem na sua mochila? Eu disse: minha Bíblia. E aí ele mesmo abre o zíper da mochila, abre. Quando ele abre, ele pega a minha Bíblia, folheia, e aí olha para o que está no volante, em pé, e ele disse: aí uma Bíblia. Então, quando ele diz para o outro: tem uma Bíblia, o que estava na frente diz: deixá-lo que se vaya, né? Deixa que ele vá. Me devolve minha mochila com a Bíblia, eu fecho o zíper, e ele disse: vá, pode ir. Naquele mesmo lugar, uma semana, havia sido roubada uma moto. E a minha moto seria a segunda moto a ser roubada. Mas quando ele soube que éramos missionários e comprovado que estávamos com a nossa Bíblia, ele disse: deixa que ele vá. E continuamos a obra de Deus. Então, mesmo que o diabo queira parar a obra missionária, a obra de Deus, ele não será capaz. Não será capaz. Que testemunho. Não será capaz. Que testemunho. Eu fico muito, muito feliz. Vocês vão me perdoando, porque eu sou chorar. Eu não, vou lembro. Pode ficar à vontade. São histórias muito emocionantes. São histórias muito emocionantes. E para nós também é muito rico e muito gratificante. Aí também o Juan Carlos, que é o filho na fé, que hoje é pastor, é nativo, né, boliviano, desse mesmo lugar. Teve um testemunho interessante com ele. Um assaltante fez a confissão para ele, para Juan Carlos. Ele disse assim: ó, você não é um irmão que sempre vai com um brasileiro numa igreja que tem uma placa Assembleia de Deus? Você não é um irmão que sai em moto com ele numa moto, você noutra? Ele: sou eu mesmo, né? Seu irmão brasileiro, né? Eles conhecem os missionários, né? Os estrangeiros. E aí ele: sou eu mesmo. Ele disse: eu marquei um dia para roubar a tua moto, porque eu vi que você já estava indo só. Porque nessa ocasião eu tinha vindo para Okinawa iniciar uma nova obra, já tudo isso. E assim, eu marquei que você estava indo só. E eu sabia a hora que você ia para a igreja, a hora que você retornava da igreja. 10 e meia da noite era a hora que você passava no cruzamento, né? Na estrada de chão. Era esse horário, 10 e meia, eu sabia que você passava aí. E eu fui esperar você aí, eu estava armado. Me escondi dentro do mato esperando você passar, porque eu ia roubar sua moto. Só que eu não consegui. E ele disse: como assim? Você ia mesmo assim? Eu ia te roubar. Mas não tenha medo de mim, não vou fazer mais nada com você. O próprio rapaz confessa, né? Porque produz droga da nossa região. Ele disse: não precisa ficar com medo, eu não vou fazer mais nada com você. Mas eu quero dizer que eu não consegui roubar sua moto, porque naquela noite que você vinha pelo menos umas 15 a 10 motos com você junto. Naquele horário de 10 e meia. E ele disse: não, eu não estava com ninguém, eu estava só. E aí o ladrão disse: sim, tinha alguém com você, tinha umas 10 a 15 motos com você. E ele disse: não, eu estava só. Aí ele entendeu que Deus havia guardado ele, o Juan Carlos. Aí quando ele me contou o testemunho, eu sorri e fiquei muito feliz. Eu disse: não sabia que anjo andava de moto. Verdade, Deus fez o ladrão ver várias motos. Mais várias motos para que o protegesse. E ele seguiu dizendo: pastor, eu estava só, não tinha ninguém, mas ele disse que ele viu várias motos comigo. Glória a Deus. E não me assaltou por isso. Glória a Deus. Você que nos assiste nesse momento, esse é o podcast Campos Brancos e hoje nós estamos recebendo aqui o missionário Helenildo e a missionária Susan, que já estão há tanto tempo na Bolívia desenvolvendo um trabalho. Quando chegaram lá, abriram uma igreja e depois já tem mais 2 igrejas que eles já têm filhos pastores e estão aqui contando, compartilhando conosco desse testemunho tão rico para nós. Para vocês que estão nos assistindo, esse é o podcast Campos Brancos, que hoje recebe um casal de missionários que estão na Bolívia, são nossos missionários aqui da SEMAD, Projeto Campos Brancos, e hoje nós temos a presença deles contando um pouco do que eles viveram lá. E gostaríamos de passar muito tempo com vocês. Amém. Infelizmente nós temos um tempo de exposição, mas nós iremos retornar para falarmos mais do que Deus tem feito lá na Bolívia, através do trabalho de vocês, né, Felipe? É verdade, os testemunhos são muito impactantes. Agora, eu fico aqui pensando comigo, se porventura os missionários, eles tivessem retornado um tempo atrás por falta de manutenção, por falta de apoio da igreja, quantos testemunhos bonitos não existiriam? Quantas vidas? Agora, me permita, já que nós estamos concluindo, né, eu não posso deixar de falar da gratidão que temos a Deus por haver enviado o pastor Emanuel. Está há 8 meses conosco, veio por conta própria,
Missionária Fernanda. Missionária Fernanda, sua esposa, deixaram suas atividades em Brasília. Ele é maranhense, mas morava há 20 anos em Brasília. Há mais de 10 anos, Deus falou com ele de Bolívia e ele decidiu tomar uma decisão. Ele pediu a bênção da igreja dele, deram uma carta dando a bênção, pode ir. Ele é convencional também na CJDB, mas foi por conta para a obra missionária. E ele assumiu hoje Nova Esperança há 8 meses, nos permitindo ter mais tempo na comunidade de Okinawa 1. E estamos junto com o pastor Emanuel, desbravando o Monte Verde, onde a gente conseguiu um novo terreno. Então, pastor Emanuel, nosso abraço. Missionária. E louvamos a Deus, missionária Fernanda, por vocês terem vindo à Bolívia nos apoiar. Glória a Deus. Porque há vagas, né? Há vagas. Se não Há tem vagas por aqui, mas lá no campo missionário há vagas. A vaga. Você que tem um chamado missionário, eu me sinto do Espírito Santo de dizer isso para você, jovem, que tem um chamado missionário. Deixe. Não tenha medo de deixar sonhos e venha viver os sonhos de Deus, o melhor, os sonhos de Deus na nossa vida. Porque às vezes nós construímos projetos, mas o projeto de Deus é o melhor para a tua vida. Não tenha medo de deixar tudo para trás, porque o que Deus tem para ti, para a tua vida, é muito maior. Eu posso dizer para vocês que eu, durante muito tempo, eu relutei muito para não vir, né? Então, assim, quando diziam que eu ia ser missionária, eu dizia, não, eu não quero ser missionária. Eu sempre afastei a ideia. Mas o Senhor, Ele usou dos métodos dele para que eu chegasse até aqui. Eu acredito que Deus tem um propósito nisso. E eu estou aqui para servir a Deus com o meu trabalho, né, como instrumento de Deus. A gente tem uma visão de que se a gente chegou até aqui, já tivemos quase 800 missionários, já fomos 790 missionários. Hoje estamos com pouco mais de 500, mas o sonho do meu coração é que nós alcançamos tão breve a 1000 missionários. Não porque mereçamos ou porque queremos ter esse número, mas é porque compreendemos que nós estamos na última hora. E nós precisamos alcançar outras vidas com o Evangelho de Jesus. Porque foi para isso que ele morreu e nos alcançou, para que a gente fosse porta-voz da esperança por onde andamos, né? E aonde o Senhor nos enviar. Estamos aqui encerrando mais o podcast Campos Brancos com um programa tão rico, tão especial, falando de uma experiência tão profunda desse casal no campo missionário. E eu prometo a você que está nos assistindo que antes deles retornarem à Bolívia, eles retornarão conosco para falarmos de missões. Afinal, esse é o podcast Campos Brancos. A CEMAD somos todos nós e estamos todos aqui a serviço do Reino. Felipe, faça suas considerações finais. Deus abençoe, continue abençoando o casal de missionário, pastor Elenildo, missionária Suza. Quero apenas dizer, como jovem, que a história e o testemunho de vocês é muito impactante e serve como mais entusiasmo para nós. Até porque eu, como nasci no lar cristão, também sempre cresci debaixo de promessas de ir para o campo, de ir para fora do país. Teve até um congresso que um pregador de fora desceu do púlpito, foi lá onde eu estava, no primeiro banco, dizendo: Deus vai te levar às nações. Então, eu tenho essa esperança. Tá na hora. Seja Bolívia a primeira nação, seja Bolívia. E eu vindo a história de vocês, isso nos dá um gás a mais, um ânimo de ver que é algo que Deus está no negócio. Não é uma obra humana, é uma obra de Deus. O convite está feito, Felipe. La puerta está abierta. Venho na cidade do Mato Grosso. Eu não sei, pero quem sabe, Deus sabe, não? Eu? Desde a Bolívia ou outro lugar. Amém. Então, eu quero estender o convite a todos da equipe, né? Ao nosso querido Ed, também o convite. Eu assumo a responsabilidade de vir nesse carro branco de Okinawa até a cidade de Cáceres, no Mato Grosso, buscar vocês quando queiram ir. Se querem ir de carro. Eu quero. Muito bem, muito bem. Com certeza. Então, obrigado, pastor Raul, obrigado, pastor Ramos, obrigado, CEMAD, obrigado você, cooperador missionário. Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Gratidão por tê-lo vindo, né? Sabemos que esse período que vocês estão aqui são muitos convites. Encontrar um tempinho para vir aqui conosco, para nós, é muita satisfação em tê-los. E se eu já tinha uma admiração por assisti-los, né, o Facebook, vê-los, hoje eu posso dizer que cresceu no meu coração a admiração por vocês,
porque eu sei que Deus tem trabalhado na vida de vocês. E esse foi o nosso programa podcast Campos Brancos, falando de missões, e a gente se encontra logo mais em um próximo programa. Você acabou de assistir ao podcast Campos Brancos, toda sexta a partir das 13h40 e aos sábados às 13h30. Apresentação: Miriam Valdez.